Gênesis. Capítulo 27. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: "E meu filho?" "Estou aqui, pai", respondeu ele. O pai lhe disse: "Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer." Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: "Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho", e continuou Rebeca, "escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como o seu pai gosta. E você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você, antes que ele morra." Aí Jacó disse à mãe: "O meu irmão é muito peludo, e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar." Mas a mãe respondeu: "Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse, vá e traga os cabritos para mim." Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa, como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: "Pai, aqui estou", e respondeu ele: "Quem é você, meu filho?" "Eu sou Esaú, o seu filho mais velho", e disse Jacó: "Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se. Por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe." Aí Isaque perguntou: "Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho?" Jacó respondeu: "O Senhor, seu Deus, me ajudou." Então Isaque disse a Jacó: "Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não." Jacó chegou perto de Isaque, e ele o apalpou e disse: "A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú." Assim, Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas, antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: "Você é mesmo meu filho Esaú?" "Sou." "Sim", respondeu Jacó. Então o pai disse: "Traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei." Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu, e bebeu. E depois disse: "Venha cá, meu filho, e me dê um beijo." Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim:
O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você, e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes, e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que o abençoarem. Isaque acabou de dar a bênção, e Jacó ia saindo, quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, coma-da. Caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito. E disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é. Quem será abençoado? Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: e meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaque respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém Esaú insistiu: será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. Começou a chorar alto. Então Isaque disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escute aqui. O seu irmão Esaú está planejando se vingar de você, ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão. E ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres. Eteia, com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas Eteias, será melhor que eu morra. Mateus capítulo 25. Jesus disse: e naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo, e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva.
As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: e Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, e eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou, dizendo: portanto, fiquem vigiando porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja! Aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja! Aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja! Aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e, quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou, dizendo:
quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros, à esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida, estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram, estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e foram-me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o Rei responderá: e eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: e afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida, estava com sede, e não me deram água. Era estrangeiro, e não me receberam na sua casa, estava sem roupa, e não me vestiram. E estava doente na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O Rei responderá: e eu afirmo a vocês que isto é verdade, e todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna.